pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o efeito fotoelétrico e essa aula é uma aula preparada para as turmas do terceiro ano do ensino médio. Então, no final do século XIX, mais especificamente lá em 1887, o pesquisador Heinrich Hertz ele descobriu aí o efeito fotoelétrico. E essa descoberta se deu enquanto ele fazia um experimento buscando produzir e captar ondas eletromagnéticas que foram previstas pelas equações de Maxwell. O Hertz percebeu também que ao incidir luz entre dois eletrodos, a produção de centelhas, que são faíscas, ela era facilitada. Ele também percebeu que ao projetar luz de alta energia sobre placas metálicas, elétrons eles eram ejetados dessas placas. E aqui nós temos um esquema simples, de uma superfície metálica, que é uma placa de metal, onde tem a luz entrando nessa placa, sendo incidida sobre essa placa, e alguns elétrons sendo expelidos. Mais dois pesquisadores, mais para frente, estudaram também o efeito fotoelétrico, que foi o Philip Leonard, em 1902, e Robert Andrews Millikan, em 1906 até 1916. Os elétrons ejetados eles são chamados de fotoelétrons, podendo aí gerar uma corrente elétrica quando a placa está ligada a uma bateria. Então aqui nós temos também um exemplo de uma bateria ligada a duas placas, uma placa emissora e uma placa coletora. Então nós temos o feixe de luz aqui que entra nessa placa emissora e a placa coletora ela recebe, ela capta, pega alguns elétrons. E aqui nós temos também o potenciômetro que mede a potência e a voltagem que gera dessa corrente elétrica. As principais características do efeito fotoelétrico. Então nós temos aqui que a intensidade da corrente fotoelétrica ela é proporcional à intensidade da luz. Ou seja, quanto maior for esse feixe de luz, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica. E o oposto também ocorre. Quanto menor for a intensidade da luz, menor será aí a corrente elétrica. Quando a diferença do potencial elétrico, dado em V, ele é positivo, os elétrons eles são atraídos para o ânodo. E aí a corrente elétrica atingirá o seu valor máximo, em todos os elétrons chegam ao ânodo. Não foi observado também uma intensidade mínima para o qual a corrente elétrica fosse nula. Então isso é muito interessante. Mesmo baixando muito a intensidade da luz, ainda se observava fotoelétrons sendo emitidos pela placa metálica. E dependendo do material utilizado no experimento, obtém-se uma frequência diferente que a luz incidente deverá ter para ejetar elétrons. Quando o potencial elétrico, que ele é dado em V, ele é negativo, os elétrons eles são repelidos pelo ânodo. E o potencial V, ele está relacionado à energia cinética máxima, que é dada por essa fórmula que nós estamos vendo aqui. Porém, só lá em 1905, o físico alemão Albert Einstein ele apresentou uma explicação plausível para as características em comum do efeito fotoelétrico. E, de acordo com Einstein, a luz ela deveria ser composta por pequenos pacotes, ou quanta, chamado aí de fóton. E, assim que os fótons chegam ao cátodo, ele é totalmente absorvido por um único elétron, ou o fóton simplesmente não era absorvido mesmo. E, para que o elétron seja ejetado, a energia do fóton absorvido deveria ser maior ou igual à função do trabalho do material. Em 1921, então, Albert Einstein ele foi laureado com um prêmio Nobel de Física e aí por sua descoberta. Então, a gente vai ver um pouquinho agora do efeito fotoelétrico no nosso dia a dia, Por que nós estudamos isso? Qual a importância dessa descoberta? Por que o Albert Einstein ganhou esse prêmio Nobel? Na verdade, o prêmio Nobel ele é dado geralmente para ciências de base, que são as ciências que pavimentam aí caminho para novas pesquisas, novas tecnologias, e isso ajuda muito na nossa vida social como um todo. Então a gente tem alguns exemplos que eu separei aqui, por exemplo, uma pessoa que vai ao shopping ou algum estabelecimento que tem uma porta automática, essa porta quando ela só se abre sozinha, só de você se aproximar, por conta do efeito fotoelétrico. Também os postes das cidades, quando está chegando no horário entre 6 e 7 horas da noite, eles acendem a luz, sozinhos. Isso também se dá por conta do efeito fotoelétrico. A gente também consegue observar esse efeito fotoelétrico nas placas que são um pouco mais recentes, nas placas solares. Também temos esse efeito fotoelétrico em brinquedos, ou em drones.
não necessariamente é um brinquedo, né? Pode ser usado para outras funções, mas temos aí nos controles remotos da televisão, temos no controle do videogame, aquele controle sem fio, tudo isso só é possível a gente estar manuseando, só é possível a gente estar utilizando esse tipo de aparelho por conta do efeito fotoelétrico que o Einstein descobriu, né? Então, basicamente esse foi um pouquinho da história do efeito fotoelétrico. Mais pra frente a gente vai poder estar estudando esse efeito fotoelétrico melhor com simuladores. Nós temos alguns simuladores online para a gente poder entender melhor como funciona, né, entender um pouco mais a fundo sobre o assunto do efeito fotoelétrico, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco da importância do efeito fotoelétrico, né? Muito obrigado a todos e a gente se vê então na nossa próxima videoaula.